Olá, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Graças a Deus, Deus abençoe a sua vida, o seu lar, a sua casa. Graças a Deus por você. Então, eu estou aqui novamente para estar lendo mais dois capítulos da Palavra de Deus. Hoje a gente vai estar lendo o capítulo 13 e o capítulo 14. Ele vai estar retratando, assim, resumidamente, a respeito dos filhos de Davi, né? Então, vai dar uns exemplos aí, vai mostrar como que agiram os filhos de Davi, né? Então, anteriormente, a gente viu os filhos de Eli, né, como procederam, depois até os próprios filhos de Samuel também, né? Então, e agora vamos ver o desfecho aí dos filhos de Davi, né? Então, às vezes eu acho assim, eu penso comigo que a palavra assim, ela orienta e mostra essas coisas para a gente ter mais afeto, digamos, com nossos filhos e estar instruindo eles cada dia, cada passo aí sempre no caminho do nosso Senhor, para não ter esses problemas. Aí a gente viu que tanto Eli quanto Samuel, eles trabalhavam para o Senhor, de fato, mas às vezes eles poderiam até deixar a casa, digamos, sem ali estar orientando os filhos, né, como que para estar procedendo na presença de Deus, né? E o próprio Davi também, como era um homem guerreiro, um rei, bem provável que ele não dava muita atenção para os filhos, né? Então, vamos ver aí o relato aí dessa situação deles, né? Então, vamos lá. Senhor nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez, Senhor, nos colocamos na Tua presença, Senhor, para podermos aprender de Ti, Senhor. Nos orienta, Pai, com a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Então, vamos lá. No capítulo 13 fala bem assim, ó. Depois de algum tempo, Amon, filho de Davi, apaixonou-se por Tamar. Ela era muito bonita e era irmã de Absalão, outro filho de Davi. Amon ficou angustiado ao ponto de adoecer por causa de sua meia-irmã, Tamar, pois ela era virgem e parecia-lhe impossível aproximar-se dela. Amon tinha um amigo muito astuto, chamado Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Ele perguntou a Amon, filho do rei, por que todo dia você está abatido? Quer me contar o que se passa? Amon lhe disse, estou apaixonado por Tamar, irmã de meu irmão Absalão. Vá para a cama e finja estar doente, disse Jonadab. Quando seu pai vier visitá-lo, diga-lhe, permite que minha irmã Tamar venha dar-me de comer. Gostaria que ela preparasse a comida aqui mesmo e me servisse. Assim poderei vê-la. Amon aceitou a ideia e deitou-se fingindo ser doente. Quando o rei foi visitá-lo, Amon lhe disse, eu gostaria que minha irmã Tamar viesse e preparasse 2 bolos aqui mesmo e me servisse. Davi mandou dizer a Tamar no palácio, vá à casa de seu irmão, Amon, e prepare algo para ele comer. Tamar foi à casa de seu irmão que estava deitado. Ela amassou a farinha, preparou os bolos na presença dele e os assou. Depois pegou a assadeira e lhe serviu os bolos, mas ele não quis comer. Então Amon deu ordem para que todos saíssem, e depois que todos saíram, disse a Tamar, traga os bolos e sirva-me aqui no meu quarto. Tamar levou os bolos que havia preparado ao quarto de seu irmão, mas quando ele se aproximou para servi-lo, ele o agarrou e disse, deite-se comigo, minha irmã. Mas ela lhe disse, não, meu irmão, não me faça essa violência. Não se faz uma coisa dessas em Israel, não cometa essa loucura. O que seria de mim? Como eu poderia livrar-me de minha desonra? E o que seria de você? Você cairia em desgraça em Israel. Fale com o rei e ele deixará que eu me case com você. Mas Amon não quis ouvi-la e, sendo mais forte que ela, violentou-a. Logo depois, Amon sentiu uma forte aversão por ela, mais forte que a paixão que sentia. E ele lhe disse, levante-se e saia daqui. Mas ela lhe disse, não, meu irmão, manda-me embora, seria pior do que o mal que você já me fez. Ele, porém, não quis ouvi-la e, chamando seu servo, disse-lhe, põe esta mulher para fora daqui e tranque a porta. Então o servo a pôs para fora e trancou a porta. Ela estava vestindo uma túnica longa, pois esse era o tipo de roupa que as filhas virgens do rei usavam desde
à puberdade. Tamar pôs cinzas na cabeça, rasgou a túnica longa que estava usando e se pôs a caminho com as mãos sobre a cabeça e chorando em alta voz. Absalão, seu irmão, lhe perguntou: Seu irmão Amon fez algum mal a você? Acalme-se, minha irmã, ele é seu irmão. Não se deixe dominar pela angústia. E Tamar, muito triste, ficou na casa de seu irmão Absalão. Ao saber de tudo isso, o rei Davi ficou indignado, e Absalão não falou nada com Amon, nem bem nem mal, embora o odiasse por ter violentado a sua irmã Tamar. 2 anos depois, quando os tosqueadores de ovelhas de Absalão estavam em Baal-Azor, perto da fronteira de Efraim, Absalão convidou todos os filhos do rei para se reunirem com ele. Absalão foi ao rei e lhe disse: Eu, teu servo, estou tosqueando as ovelhas e gostaria que o rei e os seus conselheiros estivessem comigo. Respondeu o rei: Não, meu filho, não iremos todos, pois isso seria um peso para você. Embora Absalão insistisse, ele se recusou a ir, mas o abençoou. Então Absalão lhe disse: Se não queres ir, permite, por favor, que meu irmão Amon vá conosco? O rei perguntou: Por que ele iria com você? Mas Absalão insistiu, tanto que o rei acabou deixando que Amon e seus outros filhos fossem com ele. Absalão ordenou aos homens: Ouçam, quando Amon estiver embriagado de vinho e eu disser: Matem Amon, vocês o matarão. Não tenham medo, eu assumo a responsabilidade. Sejam fortes e corajosos. Assim os homens de Absalão mataram Amon, obedecendo às ordens. Então todos os filhos do rei montaram em suas mulas e fugiram. Estando eles ainda a caminho, chegou a seguinte notícia ao rei: Absalão matou todos os teus filhos, nenhum deles escapou. O rei levantou-se, rasgou as vestes, prostrou-se com o rosto em terra, e todos os seus conselheiros que estavam com eles também rasgaram as vestes. Mas Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, disse: Não pense, meu senhor, que mataram todos os seus filhos. Somente Amon foi morto. Essa era a intenção de Absalão desde o dia em que Amon violentou Tamar, irmã dele. O rei, meu senhor, não deve acreditar que todos os seus filhos estão mortos. Apenas Amon morreu, né? Então, pelo conselho aí desse Jonadab aí, né? Amon fez aquela situação que fez, né? E acabou morrendo ali pelo próprio irmão Absalão, né? Então, ali houve ali uma desavença entre os filhos de Davi, né? Que aconteceu essa morte de um deles, né? Dos filhos de Davi, né? Enquanto isso, Absalão fugiu. Nesse meio tempo, a sentinela viu muita gente que vinha pela estrada de Aronaim, descendo pela encosta da colina, e disse ao rei: Vejo homens vindo pela estrada do Aronaim, na encosta da colina. E Jonadab disse ao rei: São os filhos do rei. Aconteceu como teu servo disse. Acabando de falar, os filhos do rei chegaram chorando em alta voz. Também o rei e todos os seus conselheiros choraram muito. Absalão fugiu para o território de Talmai, filho de Amiúde, rei de Gessur. E o rei Davi pranteava por seu filho todos os dias. Depois que Absalão fugiu para Gessur e lá permaneceu 3 anos, a ira do rei contra Absalão cessou, pois ele se sentia consolado da morte de Amon. No capítulo 14, Joabe, filho de Zuria, percebendo que o rei estava com saudades de Absalão, mandou buscar uma mulher astuta em Tecoa. Ele disse: Finge que está de luto, vista-se de preto e não se perfume. Haja como uma mulher que há tempo está de luto. Vá dizer ao rei estas palavras, e a instrui sobre o que ela deveria dizer. Quando a mulher apresentou-se ao rei, prostrou-se com o rosto em terra. Em sinal de respeito, ele disse: Ajude-me, ó rei.
Qual o seu problema? Perguntou-lhe o rei, e ela respondeu: Sou viúva. Meu marido morreu, deixando-me com 2 filhos. Eles brigaram no campo e, não havendo ninguém para separá-los, um acabou matando o outro. Agora todo o clã levantou-se contra a tua serva, exigindo: entregue o assassino para que o matemos, pela vida do irmão, e nos livremos também do herdeiro. Eles querem apagar a última centelha que me restou, deixando meu marido sem nome nem descendência na face da terra. O rei disse à mulher: Vá para casa, eu mandarei que cuidem do seu caso. Mas a mulher de Tecoa lhe disse: Ó rei, meu senhor, é sobre mim e sobre a família de meu pai que pesará a iniquidade que não pesa culpa sobre o rei e sobre o seu trono. O rei respondeu: Se alguém ameaçá-la, traga-o a mim, e ele não mais incomodará. Ela acrescentou: Peço então ao rei que, em nome do Senhor, o seu Deus, não permita que o vingador da vítima cause maior destruição, matando meu outro filho. E disse ele: Eu juro pelo nome do Senhor, nenhum só fio de cabelo da cabeça de seu filho cairá. Disse-lhe a mulher: Permita-me que a tua serva fale mais uma coisa ao rei, meu senhor. Fale, respondeu ele. Disse então a mulher: Por que terá o rei agido contra o povo de Deus? O rei está condenado com o que acaba de dizer, pois não permitiu a voltar do que foi banido. Que teremos que morrer um dia, e tão certo como não se pode recolher a água que se espalhou pela terra. Mas Deus não tira a vida, ao contrário, cria meios para que o banido não permaneça afastado dele. E eu vim falar sobre isso ao rei, meu senhor, porque o povo me ameaçou. Tua serva pensou que se falasse com o rei, talvez ele atendesse ao seu pedido e concordasse em livrar a sua serva das mãos do homem que está tentando eliminar tanto a mim como a meu filho da herança que Deus nos deu. E agora tua serva diz: Traga-me descanso a decisão do rei, o meu senhor, pois o rei, meu senhor, é como um anjo de Deus, capaz de discernir entre o bem e o mal. Que o Senhor, o teu Deus, esteja contigo. Então o rei disse à mulher: Não me esconda nada do que vou perguntar. Fale ao rei, meu senhor, disse a mulher. O rei perguntou: Não é Joabe que está por trás de tudo isso? A mulher respondeu: Juro por tua vida, ó rei, ninguém é capaz de desviar-se para a direita ou para a esquerda do que tu dizes. Sim, foi teu servo Joabe que me mandou aqui para dizer tudo isso. O teu servo Joabe agiu assim para mudar essa situação, mas o meu senhor é sábio como um anjo de Deus, e nada lhe escapa de tudo o que acontece no país. Depois o rei disse a Joabe: Muito bem, atenderei a esse pedido. Vá e traga de volta o jovem Absalão. Joabe prostrou-se com o rosto em terra, abençoou o rei e disse: Hoje o teu servo ficou sabendo que o vês com bons olhos, pois o rei atendeu ao pedido de teu servo. Então Joabe foi a Gessur e trouxe Absalão de volta para Jerusalém. Mas o rei disse: Ele irá para a casa dele, não virá à minha presença. Assim Absalão foi para a sua casa e não compareceu mais à presença do rei. Em todo o Israel não havia homem tão elogiado por sua beleza como Absalão. Da cabeça aos pés não havia nele nenhum defeito. Sempre que o cabelo lhe ficava pesado demais, ele o cortava e o pesava. Eram 2,4 kg, segundo o padrão do rei. Ele teve 3 filhos e uma filha chamada Tamar, que se tornou uma linda mulher. Absalão morou 2 anos em Jerusalém, sem ser recebido pelo rei. Então mandou chamar Joabe para enviá-lo ao rei, mas Joabe não quis ir. Mandou chamá-lo pela segunda vez, mas ele novamente não quis ir.
Então Absalão disse a seus servos: Vejam, a propriedade de Joabe é vizinha da minha, e ele tem uma plantação de cevada. Tratem de incendiá-la. E os servos de Absalão puseram fogo na plantação. Então Joabe foi à casa de Absalão e lhe perguntou: Por que os seus servos puseram fogo na minha propriedade? Absalão respondeu: Mandei chamá-lo para enviá-lo ao rei com a seguinte mensagem: Por que voltarei de Gessur? Por que voltei de Gessur? Melhor seria que eu lá permanecesse. Quero ser recebido pelo rei, e se eu for culpado de alguma coisa, que ele mande me matar. Então Joabe foi contar tudo ao rei, que mandou chamar Absalão. Ele entrou e prostrou-se com o rosto em terra perante o rei, e o rei saudou com um beijo, né? Então, o filho aí, Absalão, filho de Davi, né, foi até a presença dele, né? Então, a gente entende assim que ali como o Senhor tinha falado para Davi que a espada jamais se apartaria ali da família dele, né? Então, ele já começa a colher uns frutos com os próprios filhos, né? Então, por mais que era um rei, né, devia ter bastante filhos, né, como a gente viu, e ele não conseguia conduzir os filhos aí com integridade, né, com caráter, né, de pessoas, né, bem instruídas, né? Por exemplo, se um rei ali, ele deveria ter controle de toda a família dele, né, por ele ser o alto escalão de tudo, né? Então, de fato aí dá para a gente perceber que Davi não teve muito sucesso aí na educação dos seus filhos. Mas isso é uns exemplos para a gente estar meditando e para a gente estar colocando em prática com os nossos filhos, né? Então, cada um que tem os filhos aí, a gente tem que estar instruindo sempre no caminho do nosso Senhor, nosso Deus, né? Porque senão os filhos acabam montando nas costas, né, dos pais, das mães, né? Então, é desse jeito aí que a gente tem que estar conduzindo segundo a palavra de Deus, né? E esses exemplos aí servem para a gente estar meditando e pensando e vendo como está a nossa família e como está os nossos filhos, né? Então, era essa a mensagem de hoje. Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e até as próximas leituras.